Vamos aprender sobre arte e espiritualidade com a intervenção do compositor Pedro Abrunhosa. Do conservatório ao jazz, formou bandas, tocou em orquestras, partiu em digressões pelo mundo, fundou a Escola de Jazz do Porto. Vai a fugir? Não, pode vir para mim. Não sabia que ia ler essa coisa toda. Mas aqui consigo, pode ser consigo aqui. Não precisa de ter medo que eu não morra. Obrigado. Agora até me perdi. Fundou a Escola de Jazz do Porto, a Cool Jazz Orchestra, a Máquina do Som, criou os Bandemónio e edita Viagens em 1994, dando origem a um fenómeno sem precedentes em Portugal. Conta com um total de 8 discos de originais, todos escritos e compostos por si. Viagens, Tempo, Silêncio, Momento, Luz, Longe, Contramão e Espiritual, os 3 últimos acompanhados pelos Comitê Caviar. Pedro Abrunhosa tem ainda inúmeras parcerias internacionais, com uma sólida carreira pautada pelo sucesso, acumulou discos de platina e inúmeros prémios. Senhoras e senhores, Pedro Abrunhosa. Muito obrigado, muito bom dia. Sei que a jornada já vai longa e que estamos todos, sobretudo depois desta magnífica comunicação do professor Severino Simões, estamos todos com vontade de comer um bife. Não tanto do que isto é. E já agora, professor, deixe-me dizer que eu vou alertar o Ricardo Araújo Pereira para o seu desempenho enquanto comunicador stand-up. Eu queria muito rapidamente, eu não trouxe nenhuma apresentação, fiquei ali a ouvir o professor Severino Simões e com muita inveja da sua apresentação, porque há realmente questões que são muito comuns àquilo que eu vos queria muito rapidamente transmitir. Em primeiro lugar, retirar, estou a falar sobre arte e espiritualidade, retirar a palavra espiritualidade do âmbito da religião. É fundamental que separemos este conceito do que é matéria do espírito, do que é da matéria da religião. Porquê? Porque tudo aquilo que refere ao ímpeto humano, tudo aquilo que refere à força, à necessidade de se ultrapassar, àquilo que poderemos dizer a transcendência, à necessidade de ir mais longe, de fazer melhor, de descobrir o desconhecido, de desvendar os mistérios, tudo isso é matéria do espírito. É matéria do espírito também, necessariamente, o amor. O amor é, talvez, a grande força telúrica da matéria espiritual. E porquê que é necessário afastá-la da religião? Porque a religião é, ela em si também, uma matéria espiritual, mas a religião cinge-se a um determinado aspecto da espiritualidade, que é o sentimento religioso. O sentimento religioso que para cada qual é diferente, mas que é a adesão a um conceito de um ser ou de vários seres, mas no caso das religiões monoteístas, de um ser absoluto que tudo tutela. E, portanto, a espiritualidade humana, no sentido em que eu vos venho aqui falar, é aquela que está na gênese, sem intermediários, sem interlocutores divinos, que está na gênese da ciência. É a necessidade de resolver os problemas básicos do indivíduo a partir da noção de que se eu comer esta erva, sei por experiência, por empirismo, sei que me vou sentir melhor, sei que determinada planta vai atenuar a ferida que tenho, até aos dias de hoje, até aos transhumanistas, como dizia muito bem o professor Severino Simões, que almejam muito mais do que a vida, almejam viver eternamente. E viver eternamente quer dizer viver sem alma, viver sem espírito, sem sexo, não há homens, não há mulheres, há uma vida eterna, transhumanista, biotécnica,
cujas consequências, através da inteligência artificial, começam a ser debatidas. E, portanto, desde o hominídeo a erguer-se nas planícies para ver no horizonte, na sua verticalidade, até à ciência, hoje, até à tecnologia, à nanotecnologia, ao digital, percorremos um longo caminho, mas é um caminho movido pela necessidade, pela motivação do melhor, pela motivação do diferente. Aquilo que move a humanidade é o desconhecido. Nós assentamos na história, mas vivemos com os olhos postos no futuro, vivemos com os olhos postos no desconhecido, naquilo que ainda não alcançamos. Nós precisamos de ir mais e mais longe. É isso que nos distingue dos animais. Os animais, na mitologia grega, Zeus chama Prometeu, os deuses aborrecidos no Olimpo, Zeus chama Prometeu para que Prometeu faça alguns objetos com os quais os deuses se possam entreter. E Prometeu, com o seu irmão Epimeteu, e os nomes não são aqui inocentes, Prometeu, o prefixo pró, aquele que projeta, onde derivam as palavras prólogo, promessa, protesto, aquele que vê por antecipação. E Epimeteu, de onde derivam as palavras epílogo, epíteto, aquele que só vê depois. E Prometeu e Epimeteu dividem as tarefas, e Epimeteu faz os animais todos. Atenção, este mito passa depois para o Antigo Testamento, nas teorias criacionistas, que são, em tudo, se levadas à letra e não metafóricas, com um sentido artístico e não divino no sentido religioso, mas divino no sentido da transcendência do mistério que está na Bíblia. Se nós lemos o criacionismo alegoricamente, nós conseguimos entender o que ali se diz, como eu vou explicar. Mas se lemos metáforas, se lemos literalmente, o criacionismo faz da Terra um local que tem 5.000 anos e de nós uma espécie que tem 4.000 anos. O criacionismo, no sentido da mitologia grega, Epimeteu começa a produzir os seres vivos, produz todos, cria todos, e a todos dá uma função. A todos atribui uma função. A águia atribui um bico e garras, e a função da águia é voar e caçar. E aos ratos atribui pernas velozes, e aos cangurus pernas mais velozes ainda, às girafas pescoços altos, aos peixes escamas e barbatanas e por aí fora. E todos os animais têm uma função, mas só fazem isso, não fazem mais nada. Os animais não ultrapassam a própria função para a qual foram predestinados pelos deuses. Cumprem essa função. E nessa função, eles são ontologicamente aquilo que são. São animais. E quando Prometeu chega ao local de gestação que Zeus tinha encomendado, para se entreterem, e isto na mitologia grega é interessantíssimo, que os deuses peçam aos seus dois, também deuses, filhos de um irmão de Zeus, peçam que façam algo para se entreterem, e esse algo, Prometeu pergunta, então e os homens? Que função vão ter os homens, já que tu deste todos os atributos aos animais? O urso tem pele para se proteger do frio, a tartaruga tem uma carapaça, anda devagar, mas pode-se recolher quando é ameaçada. Mas qual é a característica que nós vamos dar então ao humano? Este ser frágil, nu, incompleto, que não tem bico, que não tem garras, que não tem pelo, que não tem carapaça. E Prometeu dá a resposta dizendo ao ser humano: vamos dar todas as características contidas numa só, a liberdade, o livre-arbítrio. O homem fará de si próprio, é o único que pode escolher o que fazer, ao contrário dos animais. Os animais têm uma função e uma só, o homem tem todas as funções. E desta ideia do livre-arbítrio, que viria depois a ser retomada por Santo Agostinho e por toda a filosofia judaico-cristã, o livre-arbítrio, com o qual estamos todos de alguma forma familiarizados, o livre-arbítrio faz, como diz Santo Agostinho nas Confissões, do homem uma besta ou um anjo, ou perto de um anjo, como ele diz. Nesta curva entre o animal, através do comportamento, da liberdade, do livre-arbítrio, e do anjo, o homem produziu saber, produziu conhecimento, e produziu uma coisa misteriosa, que é a arte.
E a arte, agora que saímos da esfera da espiritualidade, sendo que a espiritualidade é tudo aquilo que nós referimos, esta coisa da matéria humana, como dizia o professor Simões, a curiosidade. A curiosidade vem de onde? Onde é que se aloja a curiosidade? Talvez o professor António Damares possa responder. Talvez ele próprio não tenha a resposta. Onde se aloja a espiritualidade? A espiritualidade é diferente da alma. A alma é um conceito platónico, que depois deriva para a filosofia cristã, é um conceito platónico, uma entidade abstrata que habita os corpos e que os abandona quando os corpos morrem, são meros invólucros, e depois fica à espera de reencarnar se a vida daquele corpo foi uma vida poluta. Se foi uma vida impoluta, a alma desaparece e já não precisa de reencarnar. Portanto, não é da alma que estamos a falar. Estamos a falar do espírito. Estamos a falar desta coisa do usufruto interior, do belo, mas da revolta também, do usufruto interior do mal, do usufruto interior do feio. Também isso faz parte do espírito. E quando falamos da arte, falamos de um lugar. A arte é um lugar. A arte não é nada, a arte é necessariamente matéria e forma. É matéria e forma. A definição de Heidegger de arte é uma definição muito complexa, mas ela toda assenta em matéria e forma. Uma corda é uma corda, mas nas mãos de inúmeros artistas, essa corda foi transformada em arte através de processos de instalações. E, portanto, os objetos constituem a arte. Mas a arte é um lugar que nos faz olhar para os objetos, neste caso as artes plásticas, para os objetos de uma maneira interior, uma maneira silenciosa, de uma maneira de retração interior, de uma maneira em que é melhor que não digamos nada. No momento em que nós começamos a explicar a arte, estamos a limitá-la de tal forma que a podemos destruir. Deus, quando no Antigo Testamento aborda Moisés, Moisés pergunta-lhe: qual é o teu nome? E Deus responde: eu sou aquele que é. De onde vem a palavra de Javé. Yahvé. Eu sou aquele que é. E mais nada. E quanto mais se fala a Deus, mais se estraga o mistério de Deus. Quanto mais se fala a arte, mais se estraga o mistério da arte. A arte não precisa de explicação. A arte não é substantiva. Não é. A arte é uma imatéria sublime de encantamento e de espanto. E por ser uma matéria de encantamento e de espanto, não carece de explicação. Quanto mais se fala, quanto mais se explica uma Mona Lisa, mais se reduz a Mona Lisa a uma figura. É uma mulher numa paisagem. Mas como é que é? Tem um sorriso. Mas que sorriso é? É um sorriso maroto. Isto não diz nada. Então como é que é a Quinta Sinfonia de Mahler? E é a inefabilidade da arte, a incapacidade de conseguirmos descrever o que é a arte, que faz a arte uma das matérias mais sublimes do comportamento humano, mais sublimes do espírito humano. É a arte. A arte é matéria e forma, eu dizia, na música também é matéria e forma, porque o som, apesar de imaterial, move-se na matéria, que é a vibração dos corpos. Apesar disso, a música é a mais divina das artes, porque é aquela cuja matéria aquela cuja matéria é realmente imaterial. A música vive no tempo, e o tempo é aquilo que nos faz velhos. Mas na música o tempo é uma cronologia de acontecimentos, e é uma cronologia de acontecimentos que nos encantam e nos espantam. Os ingleses têm uma palavra sublime para isso, que é o awe, the state of awe. Uma palavra que é praticamente onomatopaica, porque não existe outra forma de, perante a Ronda da Noite de Rembrandt, eu acho que é a melhor maneira de definir a Ronda da Noite. A 41 de Mozart, o Purple Rain de Prince, os grandes romances da literatura portuguesa, da state of awe. E, portanto, acho que devíamos implantar no léxico português a palavra
para definir esta coisa que é indizível. Ora bem, em que medida é que a arte se insere no procedimento humano para que possamos melhorar as nossas vidas? Para já, a arte é inútil. No sentido material, a arte é inútil. Inútil, não serve para nada. Ninguém abre a porta de um carro com arte. Ninguém, em situação de apuro, se abriga em arte. A arte é inútil, é um objeto inútil. Enquanto objeto é inútil. E, portanto, não se come arte. Nós temos necessidades básicas sem as quais, se não as suprirmos, faleceremos. Comer, dormir, beber, expulsar algumas substâncias do corpo, mas todas as outras necessidades, o sexo é uma necessidade, somos mais felizes com sexo, somos necessariamente mais infelizes sem sexo, cumprimos também. Morreríamos se não tivéssemos sexo? Eu provavelmente morreria. Posso falar por todos. Mas morreríamos sem arte? É a mesma questão, está ao mesmo nível. Porquê é que então o ser humano sentiu necessidade de produzir esta coisa de que não precisa? Para quê? É a mesma resposta para a religião. Eu sou agnóstico, como já devem ter deduzido, não acredito num Deus omnipresente, omnisciente. Tive um debate fantástico com o professor Sobrinho Simões, há cerca de um ano atrás, a falar sobre Leonardo da Vinci e o homem renascentista, e tivemos a oportunidade de debater com o Padre Américo, como ele diz, o Padre Américo, o vivo, debater estas questões, algumas questões relacionadas com a crença e a não crença, e foi um debate muito interessante. E, portanto, quero desde já colocar esta ressalva. Eu sou agnóstico, mas reconheço o papel fundamental, importantíssimo, da religião num sentimento, naquilo que dizia há pouco, do sentimento religioso, como uma transcendência do homem, como a colmatação de uma necessidade de explicação de tudo. Para os gregos, de onde vem aquilo que nós somos hoje. Nós somos gregos. Para os gregos, tudo isto consistia em ordenar o caos. Nós tínhamos que vir do caos até à ordem, tínhamos que ordenar tudo. Era fundamental. E era esse o sentido da felicidade. Ulisses, depois de ser arrastado para a guerra de Troia, de ter deixado o seu filho Telémaco e a sua mulher Penélope em Ítaca, é arrastado para a guerra de Troia, onde fica 20 anos. Corrijam-me no Wikipédia, são 20, são 10. E durante esses anos, Ulisses é tremendamente infeliz. Ele não queria ir para a guerra. Não queria ir para a guerra. E a Odisseia e a Ilíada começam porque são a sequência uma da outra, uma é até à guerra de Troia, a outra depois da guerra de Troia, começam com Ulisses feliz com a sua família, feliz com Telémaco e com Penélope, Ulisses a arar o campo. E quando vem chamar para a guerra, porque Helena foi raptada por Paris, e a história é interessantíssima, um dia que tenhamos tempo falamos sobre isso, porque é que Helena foi raptada por Paris. É uma história fascinante. Mas quando Ulisses é resgatado para a guerra, ele está em perfeita harmonia, ele está em ordem, aquele núcleo familiar. Ulisses, que é um guerreiro, está a arar a terra, isto é simbólico. E quando chega o mensageiro que vem dizer: Ulisses, tu tens que vir com o teu exército ajudar a conquista de Troia, Ulisses faz-se de louco e tenta tudo para não ir, porque não quer abandonar o local de paz, o local de ordem. Ele sabe que a guerra é o caos. Nós todos sabemos que a guerra é o caos. Para os gregos a guerra era o epítome de caos. E é na realidade. E, portanto, há uma tendência natural da humanidade de partir da desordem para a ordem. Nós queremos ordenar as coisas. O método científico é isso. O método criativo é isso também. E quando o mensageiro vai buscar Ulisses,
ao fazer de louco, o mensageiro faz um ardil, coloca o bebé Telêmaco no meio do campo. Ulisses estava a arar o campo de costas, para justificar que estava louco, estava a arar de costas. E portanto não via o caminho onde estava o arado a passar. E o mensageiro coloca o bebé no meio do arado, no percurso do arado, para ver se ele de facto estava louco. E a realidade é que Ulisses parou de arar e caiu o seu pretenso desequilíbrio psíquico. E vai para a Guerra de Troia. Faz a Guerra de Troia e regressa. E no caminho, a Odisseia aí sim, no caminho, como sabem, passa por todas as agruras e todas as tempestades, enfrenta todos os deuses, afronta todos os deuses. E afronta todos os deuses no sentido do regresso à ordem. E é-lhe sempre prometida a imortalidade, e é-lhe sempre prometido um mundo melhor. E Ulisses recusa e quer regressar a Ítaca. Este percurso é um percurso em busca da ordem, da paz. Nomeadamente, e isto é muito importante, fica quando numa das ilhas fica, ele fica em várias, onde defronta o Colosso, onde depois defronta o professor ajuda, o Cíclope. E depois os 7 ventos que se largam de um saco, os marinheiros largam os ventos e os ventos levam, e o barco várias vezes, os barcos várias vezes se naufragam. Ele afronta tudo, mas há uma ilha em particular onde ele conhece a deusa Calipso, uma mulher belíssima, e a Calipso promete-lhe a imortalidade. E diz-lhe, se tu ficares comigo, Ulisses aparentemente era um jovem interessante e bonito, as mulheres todas apaixonavam-se por ele, e Calipso apaixona-se por ele e diz, se ficares comigo eu dou-te a imortalidade. Mas lembrando-se de um episódio de uma outra deusa que tinha oferecido a imortalidade a um mortal, ofereceu-lhe a imortalidade, mas ele envelheceu até mirrar e ficar do tamanho de uma néspera. E ficou do tamanho de uma néspera, e quando a deusa se aborreceu, como lhe prometeu a imortalidade, transformou numa barata. E portanto ficou uma barata velha. Calipso diz a Ulisses, ficarás para sempre imortal, mas para sempre jovem. E é aqui que reside, talvez, o início do pensamento reflexivo de qual é a opção do ser humano. Quer ser imortal ou quer ser feliz? E Ulisses escolhe ser feliz com a mulher e o Telêmaco, imortal. E mortal. Portanto, como ser finito. Escolhe morrer a ser imortal e jovem. Isto é uma lição para nós. Isto passou-se há 2.500 anos, há 3.000 anos. Estes textos têm 3.000 anos. E, portanto, para trás, a humanidade tinha uma longa história. Isto resume a sabedoria da ambição da humanidade, como aqui foi dito, não propriamente boa. O caminho da humanidade é este, é sermos felizes no tempo presente. Não a projeção, permitam uma vez mais, da felicidade através da salvação, mas a felicidade através da vivência. Não viver na nostalgia, palavra grega, no passado, não viver na esperança de um futuro, mas viver o momento presente e vivê-lo com a qualidade dos mortais e vivê-lo com a qualidade da felicidade, que é indefinível. Nenhum de nós consegue definir felicidade, é impossível definir felicidade, mas conseguimos definir infelicidade. Infelicidade é dor, é perda, é morte, e é sobretudo o medo, não perante nós, mas perante aqueles que amamos. E é neste núcleo que reside a essência do homem, é que nós amamos demais. Apesar de todo o mal que fazemos, nós amamos demais. E amamos a quem? Amamos os nossos próximos. Não morremos por países, já não morremos por deuses, a não ser os extremistas. Não morremos por causas, não morremos por fronteiras, mas éramos capazes de morrer por aquilo que é sagrado para nós. E aqui eu uso a palavra sagrado de propósito. Sagrado para nós são os nossos, são aqueles que amamos. E é neste reduto de luta pela felicidade dos outros que nós somos infelizes. Porque a felicidade não depende só do nosso bem-estar, depende do bem-estar dos outros. E é por isso que é tão difícil defini-la.
Infelicidade é fácil de dizer. Para nós a infelicidade, para nós todos tenho praticamente a certeza que a infelicidade é a mesma coisa. E não estou a falar de poder económico. Pessoalmente conheço muita gente que com alguma desenvoltura económica é tremendamente infeliz. Infelizmente conheço. E estou a dizer, à mesma hora vai tomar um whisky silencioso e calado e fechado no seu... e é tremendamente infeliz. Uma falta de rumo, uma falta de conectividade com o resto do mundo. E apesar do sucesso. E esta questão que os estoicos e depois os budistas de alguma forma tentaram enfrentar é que se nós somos infelizes porque tememos pelos nossos filhos, porque tememos pelos nossos pais, porque tememos por a mulher que amamos, os homens que amamos, então o melhor é não nos ligarmos a ninguém. E é por isso que a religião prêt-à-porter, não é? Eu gosto muito dos budistas porque vestem aquelas coisas cor de laranja e são muito pacíficos, mas esta é a essência do budismo, é non-attachment. Não nos ligamos a ninguém. E é por isso que a essência do budismo em si é uma vida monacal, monástica, isolada. A palavra para filho é nó, é um nó. E para cada nó, cada prisão à terra. Eu prefiro, um parênteses, nesta filosofia estoica que é recuperada no budismo, a vida monacal é a solução para a felicidade. Porquê? Porque se eu for feliz sozinho, é-me mais fácil conseguir ser feliz do que se eu me preocupar com a guerra no Ruanda. E é esta a grande diferença que a mim me afasta imediatamente do budismo, ou da filosofia budista. Zero sintonia. Não tenho nenhuma empatia pelo budismo. Nenhuma. Apesar da aparência de bondade, e acredito que seja. Mas é uma bondade individualista. É uma bondade egoísta. E apesar disso, o ser humano é o único ser que nós conhecemos que consegue empatizar com outra espécie, e à distância, e consegue sentir solidariedade. E há bocado, aqui falava o professor Sobrinho Simões de empatia, e já agora, eu estou quase a terminar, eu estava a ver aqui uns números a andar, e estava a perceber o que era, agora já entendi. Agora já percebi, há bocado me olha, já são 8 da noite. E agora não, afinal são 5 da tarde. Estou quase a acabar. Estava a dizer que empatia, recentemente saiu um estudo de uma universidade do Michigan, não trouxe infelizmente o estudo, peço desculpa, no qual dizia que a vida digital que os nossos filhos estão a fazer, e que tem muito a ver com aquilo que foi aqui referido, falta de energia física, falta de mobilidade, etc, etc, consequências são tremendas. Mas há mais consequências para além dessas. É que a vida digital, aquela vida que é num aparelho assim, que eu também uso, e que é uma vida na qual temos um ecrã e vemos um pequeno almoço em Pattaya de uma amiga nossa, ou mesmo que não seja amiga, vamos ver, ou uma fotografia de um prato fantástico, feito por um chefe cheio de estrelas, depois vemos uma tatuagem, depois vemos um momento qualquer familiar, e vamos metendo gosto. São tudo não experiências. Nós não estamos a viver aquilo, nem estamos a empatizar com aquilo, zero. São tudo não experiências. E logo a seguir vem uma criança a morrer à fome no Burundi e também metemos gosto, porque alguém pôs qualquer coisa, vamos ser... É uma não experiência, é uma não vivência, é a banalização da experiência. E essa banalização da experiência leva necessariamente a um afastamento da empatia, porque não existe empatia perante isso. É uma empatia hipócrita. A empatia das redes sociais é absolutamente hipócrita. As redes sociais são uma maneira tremenda de não criar uma narrativa. Eu dou-vos um exemplo. Eu tenho um filho de 10 anos que acabou de ler, felizmente ele tem o exemplo que eu tive com o meu pai. A biblioteca recheada é para ser lida.
Como sabem, os livros estão a desaparecer das livrarias, a ser substituídos por outros que não são literatura, são livros de autoajuda, de autoestima, de culinária, de viagens, de fotografias, de não sei o quê, mas não é literatura. A diferença entre uma coisa e outra é o tempo, é a penetração, a identificação com os personagens. O meu filho acabou de ler o Robin dos Bosques. Acabou de ler Os Três Mosqueteiros recentemente, 700 páginas. O Robin dos Bosques tem só 200. E quando acabou de ler o Robin dos Bosques, antes de ler Os Três Mosqueteiros, quando acabou de ler, estava a chorar. Eu fui ao quarto dele, estava a chorar. Eu perguntei-lhe: o que é que estás a chorar? Acabaste de ler? Há mais livros? Não, ele estava a chorar porque o Robin dos Bosques, no livro original, morre. Isto quer dizer que ele, ao longo da narrativa, ele teve tempo de criar empatia com o personagem. Ele empatizou com o personagem, ele vivenciou o personagem. Isso sim é uma vivência. É isso que é a arte de espiritualidade. É exatamente essa experiência. O tempo para nos colocarmos nas personagens do Dostoiévski. Qual foi a última vez que o fizemos? Nas personagens do Eça de Queiroz. A empatia, a simpatia que temos pelo Dama Salcedo dos Maias. É uma empatia, uma simpatia que é preciso ler o livro. E a empatia que é gerada agora, esse estudo dizia que as redes sociais estão a criar crianças menos empáticas. E que, portanto, a geração AI, a geração egoísta, aquela que vai ser primeiro-ministro e que vai ser ministro das Finanças e que vai ser, e por aí fora. Eu tenho pena que não tenha chegado o meu querido amigo Pedro Cisa Vieira, mas esta é uma realidade. É uma realidade que, infelizmente, não está ainda no poder, mas vai estar. Qual é a salvação? Sempre uma vida interior profícua, rica, de busca, de incentivo. Eu tive a oportunidade de abrir uma vez o ano letivo na Faculdade de Medicina e referi aos alunos, a convite do reitor, e referi aos alunos que vocês estão aqui, aos que estavam a entrar, vocês estão aqui porque acertaram, não é porque sabem. E é esta a diferença. É que as escolas treinam os alunos, os colégios treinam os nossos filhos para acertar, para terem sucesso, para ganharem muito dinheiro. E muitos deles vão exercer as vossas profissões porque são profissões respeitáveis onde se ganha muito dinheiro. Em alguns casos. Mas entre acertar e saber há uma grande diferença. Há uma grande diferença. O saber é o saber sábio, é o saber ligar o mito de Prometeu ao problema do paciente que entra pela porta. É saber, é entender que há necessidades espirituais naquele paciente que necessitam de ser supridas. E, geralmente, a arte é uma ótima forma de alívio social, porque ela é uma ótima forma de alívio individual. E, portanto, para terminar, a arte é isso mesmo. A inutilidade da arte é essa, é salvar a humanidade. Muito obrigado.